Olá, turma, tudo bem? Uma ótima semana para vocês de estudos. A aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre plantas, tá bom? Primeiro eu vou começar falando sobre a definição de plantas. Plantas também podem ser chamadas de vegetais. Elas produzem a própria alimentação delas, tá bom? Diferente dos animais que vão em busca do alimento. As plantas são consideradas seres vivos porque fazem parte do ciclo vital, que a gente já aprendeu o que era, né? Ciclo vital são as etapas da vida e que se resumem em nascimento, crescimento, reprodução e morte, tá? Os tipos de plantas que eu vou falar com vocês hoje são 3 tipos. As plantas terrestres, que vivem na terra, que nascem na terra, as plantas aquáticas, que podem nascer ou no fundo da água ou sob a água, tá? E as plantas aéreas, elas se desenvolvem em troncos, né, de outras plantas terrestres, tá? No resumo que eu coloquei para vocês de ciências, eu mencionei alguns exemplos dos 3 tipos de plantas, tá legal? Então vamos lá. Outra coisa que eu também vou falar sobre as etapas das plantas, tá? As plantas passam por várias fases. A mais principal a gente chama de germinação, quando a gente tem a semente, e aí a partir da semente, ela, lógico, com uma terra bem trabalhada, com bastante adubo, com bastante substâncias que vão fazer com que ela cresça saudável, e com a água também, com a ajuda da água, com a ajuda do sol, né, com a luz solar, essa planta, né, essa semente, ela vai crescer e vai desenvolver numa planta saudável. Mas as principais fases da planta, né, do desenvolvimento da planta é a germinação, tá? Então a germinação ela vem da semente, né? Quando a semente começa a se desenvolver, ela começa a aparecer uns tronquinhos, né? Um caulezinho, e aí depois começa a aparecer algumas folhas, né? Vocês podem lembrar muito dessa parte, dessa fase da germinação, com a experiência do feijãozinho, que vocês aprendem desde do maternal, já fizeram também no pré-1, né? Que você coloca uma semente de feijão num pedacinho de algodão, coloca bastante água, espera alguns dias, deixa ela em contato também com a luz do sol, e aí, com o tempo, essa sementinha de feijão, ela vai começar a aparecer uns brotinhos, né? O caulezinho, as folhas, como eu falei. Esse é um dos processos mais importantes da germinação, tá? Outra coisa também que eu vou falar para vocês é sobre os locais onde as plantas são cultivadas, tá? Nesse resumo eu coloquei 3 tipos diferentes. A horta, que é uma plantação menor, tá? Geralmente na horta a gente planta legumes, verduras, temperos como salsinha, hortelã, sálvia, né? A gente também pode plantar ervas medicinais que a gente usa para chás, né? Camomila, erva cidreira. Hortas são plantações menores, tá? Que a gente pode até fazer dentro da nossa casa. A plantação já é um local maior, tá? Então ela precisa, são plantas que precisam de um espaço maior para poder se desenvolver. Aí eu coloquei um exemplo do trigo e do café, mas tem outras espécies de plantas, tem o milho, tem plantação de milho, de cana-de-açúcar, tá? Então a plantação são locais maiores de cultivo de uma espécie de planta. E a gente tem o pomar. O pomar são plantações, só que se restringem a frutas, tá? Então eu coloquei aqui 2 exemplos de laranjeiras, né? A plantação de laranjeiras, até pelo mesmo, o nome mesmo diz,
vai cultivar, né, cultivar laranjas e macieiras maçãs, tá? Então, tem 3 tipos de locais onde as plantas podem ser cultivadas. Vou repetir de novo: horta, plantação e pomar, tá? Então, essa é a aula de hoje sobre plantas, tá? Nós vimos a definição de plantas, vimos os tipos de plantas, a etapa mais importante da planta, que é a germinação, e os locais onde as plantas podem ser cultivadas, que é a horta, a plantação e o pomar, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima semana de estudos.